Vou começar esse vídeo fazendo uma confissão, porque o motivo desse canal, claro, falando sobre filmes, sobretudo, pressupõe de um modo ou de outro em que eu consiga publicar em grande quantidade. Mas para fazer isso tem que primeiro, claro, ver o filme, que requer um tempo, ou rever a maioria dos filmes, e de um modo ou de outro sempre vejo que tem que ser alguma coisa que me impacte pessoalmente, ou que tenha algum tipo de reflexão para ser útil para você, afinal de contas, né? Esse é o objetivo. E o filme de hoje, em primeiro momento, não impactou tanto assim novamente. Casablanca, o filme em questão, como você já sabe, né? Em primeiro lugar, bom, à medida que eu fui avançando, demorou um pouquinho para gravar, enrolei. Acho que tem uma coisa útil para falar para sua vida que vai ser muito boa, justamente mostrando que nós, aonde estamos, podemos fazer algo bom ou não, ou como conseguir fazer isso, né? E para entender como chegar até esse ponto, já começa por aí, né? O ambiente no qual a história se passava era um ambiente, pode-se dizer, corrupto, né? Como também fala o nome do roteiro, o nome da história, Casablanca, era uma cidade, aparentemente, que não havia justiça, ou que a justiça era corrupta, que ninguém se importava com a vida das pessoas, poderia ter até mesmo haver escravos, como se fala, e todo mundo está viciado, às vezes, em prazeres baixos apenas, como bebida, ou mesmo cassinos, não é? Mas de modo ainda mais interessante. Também, claro, todo mundo pensava só em dinheiro, por exemplo, né? Mas também de modo ainda mais interessante, Casablanca é apresentada na história como o último local antes da fronteira, na verdade, pela liberdade genuína e verdadeira, né? Passando por Casablanca, a pessoa então iria ser livre, de tal modo que nós podemos também pensar que todos esses pontos que existiam na cidade, que poderiam escravizar as pessoas, também ocorrem na nossa própria vida. Nós também podemos ser escravos do dinheiro, dos prazeres da carne, de pensar hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, então as bets, por exemplo, o cassino é um grande problema, né? Então, como quem diz, se você na sua vida resistir a esses pontos, a injustiça, apenas a busca por poder, dinheiro, corrupção, você também vai poder ser livre. Já tem um primeiro ponto relevante aqui. Mas, claro, e se eu não conseguir sair de Casablanca? Conseguirei ainda viver? Essa talvez é a grande pergunta. E aí nós somos apresentados o personagem principal da história, que é o Rick, que é justamente esse americano que mora lá em Casablanca, dono desse grande bar local, mais popular do local, né, esse bar, e um Rio que tem a sua ética própria, né? Ele parece durão, não bebe com clientes, não quer toda hora dar resposta meio seca, não se importa com ninguém, fala abertamente que só se importa consigo mesmo, ganhar mais dinheiro, de tal modo que ele parece ter, talvez poderia se dizer, um coração duro, né? Mas à medida que a história vai se desenrolando, percebemos que ele fala uma coisa, mas o que ele faz concretamente é o oposto. Uma vez uma pessoa que até mesmo os personagens ao redor falam, seus funcionários, o mesmo capitão de polícia, que ele tem um coração mole, na verdade, né? A gente vê que ele está sempre ajudando as pessoas. Ele tenta ajudar uma mulher, às vezes, que tem algum tipo de romance, leva com ele ou não, ou que tem uma apaixonite por ele leva ele para casa, chama um táxi para ela. Ele ajuda até mesmo uma pessoa, um refugiado, que quer fugir de Casablanca, mas não tem dinheiro. Ele pega do seu cassino em si, ajuda o marido daquela mulher a ter conquistado dinheiro para poder sair daquele local. Os seus funcionários, quando o bar na história é fechado, ele cuida deles, né? Mesmo que tenha risco de ir à falência, ele ainda vai pagar os salários, né? Então, mesmo de tal modo que até a pessoa que na história é um criminoso, um contrabandeante de vistos, ele confia nele, no Rick como um todo, de tal modo que pode-se perceber que o Rick, na verdade, ao dizer que tinha um coração duro, que não se importava com ninguém, só consigo mesmo, ou só com o dinheiro, ele tinha, na verdade, possuía em si mesmo, construiu ao redor de si uma grande armadura, né? Fingia ser sacana, só fingia, mas as suas ações concretas mostravam que ele queria fazer o bem, que ele tinha esse anseio. E o que percebemos ao longo da história é que para ele chegar nesse ponto de construir essa armadura é porque ele foi muito ferido. Sabemos, então, que ele não soube lidar com uma grande contradição, uma intervenção do destino, chame como quiser, providencial ou não, um mero acaso, sorte da vida, na qual ele sofreu um grande revés amoroso. Então descobrimos a grande história de amor que ele tinha até então, a grande paixão que ele teve com a personagem da Ilsa, da Ingrid Bergman, não é? Dessa atriz famosa, justamente na qual percebemos que eles, os dois, poucos anos antes, estavam em Paris e tiveram então um período amoroso na qual nenhum dos dois sabia sobre o passado do outro, não é? Muito pelo contrário, apenas se apaixonaram, queriam fugir daquele local, até que o Rick foi abandonado pela Ilsa
logo na hora de ir embora, né, quando os alemães iriam invadir então Paris, na França. Acontece que esse reencontro dos dois traz um personagem extra, que é o Laszlo, o marido então da Ilsa, para surpresa do Rick. E o Rick, claro, se afoga então em mágoas, não consegue lidar com aquele passado que estava representado pela essa paixão que foi largada para ele como um todo, né? De modo interessante, entretanto, a busca pela liberdade de Laszlo e da Ilsa, né, de conseguir o visto que estava até então de modo por mero acaso, destino, providência, estava com o Rick, e ele não queria dar para ele, porque ele estava tentando lidar com esse trauma do passado, e essa busca do Laszlo para conseguir o visto com o Rick também mostra um lado bem interessante do próprio Laszlo, que é justamente uma pessoa que tinha uma ação política muito clara, que passou por um campo de concentração dos nazistas, e ele então consegue perceber que o Rick não era uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, o Laszlo age até como uma pessoa, quase como uma figura de um profeta que quer mostrar para o Rick, e diz para ele abertamente, a certo ponto da história, que ele está fugindo de si mesmo. Porque o Rick já ajudou no passado outras revoluções, lutas contra regimes, ditaduras ou não é? Então o Rick não era essa pessoa ruim que ele queria parecer ser como um todo. Ele fugia de si mesmo. De tal modo também que o Laszlo, de modo bem interessante, simboliza, portanto, naquele contexto, a luta pela liberdade. Não à toa, literalmente na história, né? Ele lutava contra o regime alemão na Segunda Guerra Mundial. Estava fugindo daqueles soldados alemães como um todo, né? Para não ser morto. E o filme, claro, traz belíssimas cenas que mostram de modo bem claro esse conflito, né? Tem, por exemplo, a cena do bar, na qual os alemães tentam cantar um hino do regime de Hitler, mas no caso não conseguem, porque o Laszlo traz ali a música, uma canção, a população adere, que representa também essa luta pela liberdade como um todo. E claro, vale citar de modo inescapável que o filme foi justamente feito no contexto e literalmente no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1942. Portanto, está dentro desse contexto de batalha entre alemães, regime totalitário, uma ditadura e a busca pela liberdade como um todo, né? Claro, nesse contexto também vale citar o contexto histórico com o filme no qual foi feito, representando justamente esse ambiente da fronteira pela liberdade ou não, na qual um território que no caso o Marrocos era um território francês, infectado pelos alemães, em um ambiente que tinha uma moralidade muito baixa, como já citamos aqui, chega então pelo um americano que vai mostrar para eles o que é ser uma pessoa elevada, ou ter altos ideais morais como um todo. Então, claro, tem esse contexto de propaganda dos valores americanos, o americano, claro, é o cara que vai salvar todo mundo, quase como uma espécie de herói, nesse contexto, né, que tem uma vida maior, né? Eu vou te mostrar que eu, americano, vou te mostrar como se deve viver como um todo, né? Parem com essas brigas, aqui está o caminho como um todo, né? Mas isso em si não tira nada da história, né? Apenas é um contexto no qual ela foi feita, até porque existem outros pontos que se deve levar em consideração e que são bem ressaltados no filme, como, por exemplo, a grande parceria que existia entre a Ilsa e o seu marido, o Laszlo, como um todo, né? Enquanto eles estão tentando ali conseguir o visto, é bem interessante porque o Laszlo percebe, como o Rick diz para ele abertamente, que havia alguma coisa entre Rick e a Ilsa. Só que o Laszlo, de modo impressionante, não pressiona a Ilsa, muito pelo contrário. Ele confia completamente nela, deixa-se para ela resolver aquela situação, sabendo que poderia ter ocorrido alguma coisa entre a Ilsa e o Rick, quando ele estava preso num campo, claro, alemão, de concentração, o que mostra também, claro, a confiança no seu cônjuge, a fidelidade no matrimônio, importante papel disso, né? Um casamento com algo, portanto, muito grande. Ou seja, não adianta apenas querer que o casamento vá por uma mera confiança quebrada ou não, precisa confiar naquela pessoa. Do mesmo modo, o casamento tem que ir além apenas dos prazeres baixos, como nós vamos deixar bem claro aqui, né? Tem que ter algo a mais que vai unir esse matrimônio. O ponto claro é que também ninguém tinha culpa naquela situação. É uma ocasião, como sabemos, em que a Ilsa se envolveu com o Rick, porque o Laszlo tinha sido dado como morto naquele momento, né, como possível falecido. Então ela estava se sentindo sozinha e não tinha mais compromissos na vida. E claro, vemos então na história ao longo desse desenrolado, o confronto entre Ilsa e o Rick, tensão crescente sobre o que iria acontecer. De tal modo que esse reencontro parece difícil, mas a Ilsa então até mesmo supõe reviver essa paixonite do passado que ela teve com o Rick, e até mesmo
diz que vai largar o Lázaro, seu marido, talvez, para viver com o Rick, né? E será que o Rick vai, então, trair o Lázaro? Você fica atenção que você encaminha para o final do filme. Até que tem, claro, uma belíssima condição, como sabemos, aqui um spoiler, né? Na qual o Rick se sacrifica a si mesmo, fica em Casablanca para que a Ilsa, e junto com o Laszlo, vá ser levada para o avião, né? Saindo então de Casablanca, sendo então livre do regime alemão. De tal modo, poderia se pensar, caramba, que grande sacrifício de Rick como um todo, né? Mas esse próprio ato nobre do Rick traz algo muito mais elevado, que também está representado na música central do filme, né? As Time Goes By, que o Sam canta, por exemplo, né? Digo, o que o Rick percebeu, e como a Ilsa falou para ele, pensar e meditar sobre a questão, a qual seria o melhor caminho a se fazer, já que ela estava sendo, a Ilsa, levada pelas paixões que ela tinha pelo Rick, ou não um ímpeto ali passional, o Rick percebeu que ele, encontrando, se defrontando com a Ilsa, ele conseguiu então se libertar daquele passado, daquela trauma dele, percebendo que, e isso está numa fala dele de modo bem claro, né? Quando a Ilsa pergunta, mas e como vai ficar nós dois? Então o Rick percebe, olha, nós sempre teremos Paris. De tal modo que não importa o que o futuro vai trazer, como aconteceu para eles, sempre o imprevisto como um todo, que vai daqui para frente que vai acontecer. Não, na verdade, o passado, o que eles viveram até aquele momento, Paris, nunca vai deixar de acontecer. Não importa o que o futuro aconteça, não importa os acidentes, as incertezas, as contradições, o que o acaso, a providência vai trazer, o amor vai permanecer. O que eles viveram naquele momento não vai deixar de acontecer. Ou isso aqui esconde algo muito mais profundo, que é, por exemplo, como diz um filósofo brasileiro, uma belíssima frase, né, quando se diz: aquilo que aconteceu aqui, durante uma fração de segundo, está na eternidade e nunca vai deixar de ter acontecido. O Rick entende que o passado, o amor permanece naqueles dois e, claro, percebe então algo ainda maior do que si mesmo, né? Sacrifica porque ele percebe como o Laszlo depende da Ilsa e vê uma ação na qual o matrimônio vai permanecer, na unidade entre os dois, né? Então ele percebeu que não era culpa de ninguém o que ocorreu em Paris, o acaso dela, Ilsa estar naquele momento possivelmente solteira pelo seu marido ter falecido. Não, ele abraça aquela realidade, aquele trauma que ele tinha, aceita a realidade e a partir disso ele consegue em si mesmo se reconciliar com o seu passado, que não é mais algo que vai assombrá-lo, mas sim algo feliz, algo que foi bom, mas é quase como a Ilsa, então, percebendo quando ela vai entrar naquele avião, quando o Rick a leva a entrar naquele avião, ela pode se pensar como nós também podemos ter na nossa vida esse drama, né? Mas e se aquela coisa tivesse acontecido na minha vida? Se eu tivesse ficado com o Rick? E se eu ficasse com o Rick? Olha, diante disso, é quase como uma árvore cortada, né? Um caminho na nossa vida que a gente poderia tomar uma decisão, ficar com aquela pessoa, trabalhar em outro local, mudar para outro país, e se aquilo acontecer ou não. E ela, claro, está sendo levada a isso pelaquela paixão pelo Rick como um todo, né? Como reconciliar o passado ou mesmo possíveis caminhos diferentes para a nossa vida? É isso que o Rick consegue fazer como um todo. Ele entende que o que aconteceu não vai deixar de acontecer. Sempre aconteceu, mas naquele momento, cada um naquele momento tem um chamado diferente. A Ilsa tem um casamento, um matrimônio com o Laszlo como um todo, e ela deve estar com o Laszlo porque o Laszlo luta pela liberdade, tem um papel importante, ele depende dela porque ele ama muito ela. Enquanto o Rick já vivia sem a Ilsa há muito tempo, portanto ele conseguia ainda ser livre sem ela como um todo, né? Daí, vivendo desse modo, percebe-se que existem então dois amores naquele local. O sacrifício de Rick para que a Ilsa vá viver o seu matrimônio com o próprio Laszlo, no qual ele então consegue abraçar a realidade, entender como o destino levou aquele local, aquele momento, a ação providencial do acaso e não se negar à realidade. E, claro, o amor matrimonial entre a Ilsa e o Laszlo, na qual pode-se perceber que a Ilsa que estava quase sendo levada pela paixonite, pela paixão de querer ficar com o Rick, mas quando ela entra naquele avião, evidentemente o que vai prevalecer é o matrimônio, o casamento na qual, enquanto o Rick faz o seu sacrifício de modo honrado, sacrifício próprio, o casamento de Laszlo e da Ilsa vai ser constantemente renovado. É uma aliança que vai além, portanto, de apenas momentos emocionais,
mas uma aliança em que um cuida do outro, um confia no outro, e é uma unidade, portanto, e laços entre os dois indissolúveis, uma parceria que resiste a qualquer coisa, mesmo campo de concentração, perseguição política, ou mesmo paixões por outras pessoas que foram pelo acaso do destino, não uma ação imoral, como foi o caso da Ilsa com o Rick como um todo, né? De tal modo que percebe isso aqui, esse grande valor de perceber a realidade, a importância da memória, de uma ação que não vai deixar de acontecer como foi no passado, né? Como também ocorre, me lembrei aqui de outro filme do John Ford, Como Era Verde Meu Vale, filme no qual o personagem Hill, por exemplo, que era o protagonista, dizia que os antepassados dele, por mais que estivessem mortos, para ele não estava morto, porque na memória dele ainda estava vivo. O passado não vai deixar de acontecer, portanto eu não vou negar o passado, porque ele seria um trauma. Eu abraçando a realidade como ela é hoje na minha memória, aquilo é presente, ecoa pela eternidade, não é? De modo muito bonito também, ontem, quando eu acabei de pensar, meditar sobre o filme, eu vi um pequeno vídeo sobre o assunto, e lá no qual esse vídeo diz que o roteiro do filme também é uma belíssima aula de um arco de um personagem, né, no caso do Rick. Um personagem na qual no final da história, todo o ambiente ao seu redor permanece o mesmo. Ele continua, no final da história, sendo dono de bar. Só ele que mudou. Apenas ele, em sua jornada na história, vai mudar. O modo como ele encara a sua realidade, se libertando do trauma do passado, como nós acabamos de falar, faz com que ele consiga ter uma ação nobre, sacrificando a si mesmo e aí sim também encontrando a felicidade. De modo interessante, ele é, portanto, um herói que não é, talvez, claro, o Aragorn, né, como um todo do Senhor dos Anéis, um rei nobre como um todo. Não, ele está num cassino, poxa. Ele vive de um cassino. Não é uma coisa tão elevada, mas melhor que um Deadpool, por exemplo, quase como um anti-herói, né? Mas de modo ainda mais relevante, o Rick então nos mostra que mesmo no mundo corrompido, como era no caso daquele ambiente de Casablanca, ainda é possível fazer o bem. Eu não posso ficar preso ao passado, como ele estava antes, nem a um futuro imaginário. Eu tenho que abraçar a realidade, entender que para fazer algo bom não precisa ter uma circunstância perfeita, mas agora, aonde você está, você pode fazer o bem como um todo. Assim como o Rick fez, né? Mesmo no mundo caído, a liberdade que importa não é só a liberdade exterior, como sair de Casablanca, né, e estar liberto do regime, por exemplo, alemão. Não, mas sim a liberdade interior, de olhar para onde eu estou e dizer que ainda aqui eu posso servir os outros e fazer algo bom. Daí, claro, que mesmo não importando o custo pessoal, eu posso daí ser um herói e conquistar também a felicidade. Como o Rick conquistou o final da história, né, libertando-se do seu passado, onde ele estava e poderia continuar fazendo algo bom, mesmo que em Casablanca. De modo muito bonito, assim também ele vai contagiar os outros ao seu redor, como foi com o capitão de polícia, o que virou o seu amigo, né? Mesmo quando o Rick então atira contra o soldado alemão, ele não vai prender o Rick porque entendeu naquele momento, claro, a moralidade é meio distorcida, né? Pode discutir se aquilo é justo ou não, mas ele vai escolher ser amigo do Rick como um todo, né? Fazer alguma coisa boa, bela a partir daquele momento. Então ele foi contagiado pelo que o Rick fez, pelo bem que ele tentou fazer, sacrificando a si mesmo e ficando naquele local. De tal modo também que o último ponto que eu quero citar é aqui justamente entender que o roteiro, de modo muito bonito, constrói uma quebra do que a audiência pode pensar do que vai ocorrer, não é? Não pensava às vezes que o filme então iria ter um final feliz para o Rick e para a Ilsa, como eram grandes estrelas, né? Os dois atores eram grandes pessoas em Hollywood, então poderia pensar que ele seria um belo casal. Mas não, mais bonito do que isso ainda é viver bem o matrimônio e ser fiel, mas também entender que nem tudo é apenas um sonho perfeito, né? Os dois atores então se amam, não importa, né? Pelo contrário, às vezes abraçar a realidade, ou mesmo não ter medo de enganar a audiência como um todo, pode ser algo corajoso em um roteiro, em uma história, e ter uma missão de vida muito maior, né? Outro filme que fez isso muito bem, por exemplo, foi La La Land, um filme muito mais moderno, mas que também teve um final parecido, né? Em contraposição a isso, a gente pode ter, por exemplo, Titanic, que tem ainda a personagem principal, no final do filme, ainda está lembrando daquele amor do passado, como uma paixonite, que é uma escolha muito mais baixa, né? O que importa, talvez, é que você constrói com o seu matrimônio, pode ser algo muito mais elevado, ultrapassando as paixonites apenas do corpo, uma paixão, confiando no seu cônjuge, você pode construir algo que vai além só de um sentimento,
mas da confiança mútua e contando com o tempo você vai construir algo muito mais duradouro como um todo, né? Que foi o que a Ilza fez então com o Lázaro. Portanto, citei aqui vários filmes, Titanic, La La Land, o filme do John Ford, Como Era Verde Meu Vale. Caso queira que eu faça alguma análise deles, põe aí no comentário, por favor. E é isso, espero que tenha te ajudado essa visão sobre Casablanca. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, alguma coisa que eu esqueci de falar, por exemplo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.